E aí pessoal, beleza? É, Vamos começar agora, certo? A parte de equações do segundo grau. Então, o que vai ser uma equação do segundo grau, né? Olha só, uma equação do segundo grau é uma equação dessa forma aqui, certo? Ó, ax2 mais bx mais c igual a zero, onde o a é diferente de zero. Tá? Se o a for zero, né? Você tem uma equação do primeiro grau, tá? Então, por isso, o a tem que ser diferente de zero. A gente tem aqui, certo, uma dedução da fórmula resolutiva da equação do segundo grau, certo? Então, como é que a gente resolve isso aqui? Eu tenho aqui ax2 mais bx mais c igual a zero, né? Se a gente manda c para o outro lado, a gente vai ficar com o quê? Ax2 mais bx igual a menos c. Aí a gente vai multiplicar aqui dos dois lados, certo? Por 4a. Ah, mas por que a gente vai multiplicar por 4a? Bom, a questão aqui, certo? É que a gente quer chegar numa coisa desse tipo aqui, ó. X mais y ao quadrado, certo? O quadrado da soma de algum termo, certo? Tá? Aí para isso a gente vai usar alguns artifícios aqui. O primeiro deles é exatamente multiplicar aqui por menos 4a, tá? Vai seguindo aí que a gente vai chegar lá. Então, multiplicando aqui por menos 4a, então, 4a vezes isso daqui, ó, certo? Ó, quando eu multiplico 4a aqui, vai ficar 4a vezes a vai dar a quadrado. Então, 4a quadrado, x quadrado. Aqui eu vou ficar com o quê? 4abx, né? Ok? E agora, tá, foi o que a gente multiplicou aqui, né? Ó, nós ainda estamos nessa etapa aqui, certo? Ó, já estamos nessa etapa aqui. Agora a gente vai somar tanto desse lado quanto desse lado, a gente vai somar b quadrado. Então, somando b quadrado, a gente vai ficar com b quadrado do lado de cá, ó, do lado direito, e um b quadrado do lado esquerdo. Agora, note o seguinte, que do lado desse lado aqui, do lado esquerdo, o que nós temos é justamente o quê? É justamente isso daqui, ó. 2ax mais b ao quadrado. Por quê? É só desenvolver isso que a gente chega nisso daqui, ó, certo? Quadrado primeiro, né, ó, quadrado de 2ax é o quê? É 4a2x2. Tá aqui, ó, 4a2x2. Mais o quê? Duas vezes o primeiro, que é isso aqui, multiplicado pelo segundo, né? 2 vezes 2 dá 4. Então vai ficar 4axb. Tá aqui. Mais o quadrado do segundo, que é b quadrado, certo? Bom, aí o que acontece? Agora, como eu tenho isso aqui ao quadrado, né? A gente pode extrair a raiz quadrada dos dois lados. Então, nós ficamos com raiz quadrada disso daqui, certo? Que a gente não sabe se é positivo ou negativo. A gente já sabe que isso, né? Usando o módulo, certo? Fica o módulo de 2ax igual a b, né? Então, raiz quadrada disso. Daqui, isso implica dizer o quê? Usando aí a propriedade do módulo, isso significa dizer o quê? Que 2ax mais b é igual a mais ou menos a raiz quadrada desse número aqui, ó, raiz quadrada de b2 menos 4ac, ok? Passo b para o outro lado, então fica b igual a b mais ou menos a raiz de b2 menos 4ac. E aí passo o 2a, né, ó, tá multiplicando, passo 2a dividindo. Isso aqui é a fórmula, né, resolutiva para a equação do segundo grau. Esse número que está aqui dentro, certo? O b2 menos 4ac, a gente chama de delta, tá? É o delta. Ó, o delta, ele é muito importante, certo? Por quê? Porque é a partir do delta que a gente vai determinar se a equação do segundo grau ela tem ou não tem raízes reais, tá? Ou seja, se existem números reais que satisfazem a equação. Então, a condição é essa. Se delta for maior que zero, certo? A gente calcular o delta, né? E achar que o delta é um número maior que zero, então isso significa dizer que existem duas raízes reais e diferentes, ok? Se o delta for menor que zero, isso significa que não existem raízes reais. Então a gente já pode parar a conta por ali, certo? A gente não precisa mais prosseguir. A gente simplesmente diz que a equação não tem solução no campo real, tá? E se delta for igual a zero, existe apenas uma raiz real. Algumas
pessoas, né, alguns livros, alguns autores dizem que existem duas raízes reais e iguais, tá? Bom, mas isso não é tão importante nesse momento, tá? Mas o que importa é que vocês saibam que maior que delta maior que zero, tem duas raízes reais e diferentes. Se delta for menor do que zero, não existem raízes reais. Se delta for igual a zero, só tem uma raiz, tá? Some produto das raízes, tá? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Tem uma raiz, x1, uma equação do segundo grau, né? Em geral, tem duas raízes, certo? Então, uma raiz é b mais, uma raiz é com sinal de mais e a outra é com sinal de menos, né? Então, eu tenho b mais raiz quadrada de b quadrado menos 4ac sobre 2a. E a outra raiz, né, é com o sinal de menos, certo? Bom, se a gente somar, vou usar aqui f, né, para dizer que é a soma x1 mais x2. Então, como é que vai ficar isso aí? Aqui eu tenho a primeira raiz, x1, mais a segunda raiz, certo? Como é que a gente soma duas frações que têm o mesmo denominador, né? Ó? Tem uma soma de frações com o mesmo denominador. Então, basta a gente passar um traço só de fração, certo? E somar os termos que estão em cima. Então, se você reparar, ó, aqui ó, eu tenho raiz quadrada de b quadrado menos 4ac menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac, né? Ou seja, são termos iguais. Então, isso aqui você pode cortar, né? Então, vai ficar o quê? Bom, o que eu tinha dito, né? Você pode colocar simplesmente um traço de fração e colocar o 2a embaixo. E aí você vai cortar os dois termos, certo? Esse camarada com esse cara aqui, né? Não precisa. Aí você vai ficar com o quê? Com b mais um b. Isso vai dar 2b, né? 2b em cima, 2a embaixo. Você pode cortar o 2 com 2, certo? 2b em cima com 2a embaixo. Corta o 2 com 2, fica b sobre a. Tá? Então, a soma das raízes é b sobre a. Quem é esse b? Quem é esse a, gente? É da lá da equação, certo? Quando a gente tem a equação ax2 mais bx mais c igual a zero, tá? Esse a e esse b são esse a, é esse a aqui e esse b que nós estamos nos referindo, tá? E o que vai ser o produto das raízes, né? Vai fazer aqui o produto das raízes. Primeira raiz, né? b mais a raiz quadrada de b2 menos 4ac sobre 2a, que é a mesma coisa. Aí, quando a gente multiplicar, aqui a gente vai usar um produto notável, certo? A gente vai usar o produto notável seguinte. Deixa eu apagar aqui. Que é o seguinte, ó. Eu tenho, quando nós temos a mais b que multiplica a menos b, certo? Não vou usar a não, para não confundir. Então aqui, x mais y que multiplica x menos y. Isso aqui é o que? É x quadrado menos y quadrado, certo? Então, quando eu tenho uma soma, né, multiplicado por uma diferença, isso vai dar o que? Uma soma multiplicada pela diferença do mesmo termo, certo? Ó, x mais y multiplicado por x menos y. Vai ser o que? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E é o que eu tenho aqui, ó, certo? Em cima, o que eu tenho aqui, ó? Embaixo, como é que vai ficar aqui? Esse negócio aqui eu acho que eu pulei uma etapa, certo? Fiz talvez rápido demais, mas vai ficar isso multiplicado por isso, né? Vai dar 4a quadrado. Só que em cima você repara que tem o que, ó? Você tem uma soma em cima, né, ó? Você tem esse número aqui, ó, b somado com esse camarada que está dentro é delta, eu vou chamar assim, raiz de delta, multiplicado por b menos a raiz de delta, né? Certo? Então eu tenho aqui, ó, veja, eu tenho um número, aqui é o mesmo número, e aqui é igual a esse cara aqui também. Então tem uma soma multiplicado por uma diferença. Então vai dar o quadrado do primeiro, b quadrado, menos o quadrado do segundo. Ora, a raiz quadrada de delta ao quadrado está aqui, ó, certo? Aí aqui você pode cortar esse cara com esse camarada aqui, certo? E aí vai ficar o quê? b quadrado menos b2 menos 4ac, né? E aí vai ficar b ao quadrado menos b ao quadrado, vai embora. Isso aqui vai ficar 4ac sobre 4 ao quadrado. Vai cortar
4A, né, ó, com 4A que está aqui, ó, 4 com 4, 1A no A que está aqui. Então isso vai ficar simplesmente, aqui eu repeti sem querer, vai ficar C sobre A, certo? Ou seja, o produto das raízes é C sobre A. Então a gente tem que a soma das raízes é B sobre A, tá? Então se eu somar as raízes vai dar B sobre A. E você tem o produto das raízes da C sobre A. Isso é muito importante, certo? Cai muito em prova isso daqui. Tem muito exercício nos quais são cobrados, né? A utilização dessas fórmulas aqui, tá? Então, muito cuidado aí. Ó, com base aí na questão da soma, né? Soma e produto das raízes, a gente vai fazer o seguinte. Tem aqui uma equação do segundo grau. Então, se eu dividir aqui, certo? Se eu dividir essa equação por A, já que o A é diferente de zero, né? Então, eu posso dividir por A. Então, dividindo isso aqui por A, vai ficar 1. Dividindo por A, fica B sobre A. Dividindo por A, fica C sobre A. Opa, aqui. Então, como é que vai ficar aqui? Aqui, esse mais que aparece aqui, a gente pode escrever assim, ó. Menos B sobre A. Que multiplica X mais C sobre A. Para que isso? Porque se a gente reparar, isso aqui é justamente quem? A soma das raízes, né? E isso aqui é o que? É o produto das raízes, certo? Veja, a gente dividir por A, certo? Quando a gente dividir isso aqui por A, 0 dividido por A dá 0, tá? Então ficou isso daqui. Ou seja, a gente pode escrever dessa maneira. Então, se a gente tem uma equação desse tipo aqui, ó, tá? x2 menos algum número mais um outro número aqui, esse número que aparece aqui é a soma das raízes e esse número que aparece aqui é o produto das raízes. Por exemplo, se eu tiver x ao quadrado menos 5x, né, mais 6 igual a 0, o que vai ficar? Quem são as raízes dessa equação? Sem a gente precisar calcular o delta, certo? Sem a gente precisar usar aquela fórmula, né? A chamada fórmula de Bhaskara, certo? Eu me esqueci de mencionar isso para vocês, que o nome daquela fórmula é chamada fórmula de Bhaskara. Então, basta você olhar para cá, ó, está justamente nessa forma aqui, ó, tá? Eu tenho um x2 menos um número vezes x mais um outro número que está aqui, ó. Então, basta eu pensar em dois números cuja soma, né, dê 5 e o produto dê 6. Então, são 2 mais 3 é 5 e 2 vezes 3 é 6, né? Então, as raízes, uma raiz x1 eu posso dizer que é 2 e a outra raiz é 3, certo? São exatamente as raízes dessa equação aqui, tá ok? Olha só, como que a gente vai fatorar, por exemplo, um trinômio, né, do segundo grau, certo? De forma mais simples, certo? Eu tenho essa maneira aqui de fatorar, ó, tá? Só que aí ó, a gente precisa das raízes, certo? Ó, da equação para a gente poder fatorar, certo? Então a gente fatora dessa maneira, ó. Ax2 mais bx mais c, isso aqui é igual a quanto? É a que multiplica x menos o x1, que multiplica x menos o x2. E quem é o x1 e quem é o x2? São as raízes dessa equação, certo? Por exemplo, né? Se a gente tiver a equação, né, que eu citei agora há pouco, certo? X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Essa equação aqui tem como raiz x1 igual a 2 e x2 igual a 3, ok? Como é que a gente fatora, né, essa expressão aqui? X ao quadrado menos 5x mais 6. O a aqui, ó, o coeficiente de x ao quadrado é 1, certo? Então, a maneira fatorada dessa expressão aqui é o que? É 1, certo? Porque o a é 1. X menos 2, que multiplica x menos 3. Então, basta a gente encontrar as raízes da equação e escrever dessa forma aqui para fatorar o trinômio, certo? Ok?